A paz do Senhor Jesus é um motivo de estarmos bem sintonizados, é um motivo de estarmos atentos aos fatos que estão acontecendo no nosso tempo, e tem se ouvido muito sobre o cumprimento das profecias. Nós temos ouvido falar sobre a chegada do anticristo, e eu quero trazer uma série de estudos sobre o Apocalipse bíblico. O Apocalipse bíblico, né? Nós estamos vivendo o tempo do fim. E em Mateus capítulo 24, versículo 3, o Senhor Jesus começa a vaticinar, começa a orientar os seus discípulos a respeito do princípio de dores e o tempo do fim. E diz assim, no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando aproximaram-se dele os discípulos, e em particular lhe pediram, dizendo, quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá da sua vinda e a consumação do século? E eles respondeu, vinde, que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo. Enganarão a muitos, né? E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vinde, não vos assustei, porque é necessário que assim acontecer, mas não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, terremotos em vários lugares, porém tudo isso é princípio de dores. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome, né? E ele continua falando, nesse tempo muitos hão de escandalizar e trair e odiar uns aos outros, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo, e será pregado o evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim, né? Então, eu creio que você está aguardando o desfecho de todas as coisas. O Senhor breve virá. Nós estamos vivendo já o princípio das dores, estamos enfrentando aí uma praga, e essa praga ela é bíblica e apocalíptica, porque faz parte da doutrina das últimas coisas. E eu gostaria de estar lendo com você a respeito da escatologia bíblica, a introdução. O futuro traz preocupação a todos os homens. Os cristãos têm em seu poder o livro que fala do passado, do presente e do futuro. A história do homem na Bíblia, né? Na Bíblia. Você sabe que muitas pessoas não creem nas Escrituras, não creem na palavra de Deus. Mas você que é cristão, você que é servo de Deus autêntico, que não anda atrás aí de bênção, não anda atrás de riqueza, não anda atrás de prosperidade, você que é estudante da palavra, você sabe que as Escrituras são coerentes, né? As Escrituras são coerentes, tá? E diz assim, para cada assunto bíblico tem uma doutrina para se estudar. A escatologia é a doutrina bíblica que estuda as coisas futuras, né? E essa doutrina chamada escatologia, ela tem esta função de estudar as coisas futuras, porque traz um direcionamento. Você não precisa ficar buscando em encantador fulano, em bruxo ciclano, em adivinho beltrano, em adivinhação em bacia, bola de cristal. Não, você vai nas escrituras e você cuida, ter nela o direcionamento do que está realmente acontecendo e os sinais da volta de Jesus, como eu li aqui em Mateus 24. O Senhor falando sobre o princípio das dores,
né? Ele fala que haverá nação contra nação, reino contra reino, pai contra filho, o amor de muitos se esfriará, surgirão muitos falsos cristos dizendo eu sou o Cristo, e que essa persuasão desses homens é tão grande que leva-os, muitos cristãos, a serem enganados, né? E saem atrás desses pregadores, desses mensageiros falsos, apóstatas, e que tem sido um grande problema no nosso tempo, tá? É necessário um estudo apurado e cuidadoso deste assunto, pois, por falta de afinidades com o Espírito Santo, o conhecimento bíblico ordenado e a falta de aplicação dos textos bíblicos nos diz a respeito do povo, do tempo, lugar e etc. Muitos ensinos absurdos são aplicados e têm trazido efeitos negativos, tá? Então você fica atento, porque o Senhor vai falar contigo através desses estudos bíblicos sobre o Apocalipse, né? O Apocalipse. E eu tenho aqui, ó, primeiro ponto, o que é escatologia? Segundo ponto, o termo escatológico, derivação. Terceiro ponto, o campo escatológico. Quarto ponto, livros específicos e referentes à escatologia, né? Aí nós temos várias subdivisões. E eu vou estar falando ao longo do tempo sobre este assunto tão palpitante que nos leva a crer e confiar em Deus, tá? Só para dar um lampejo, escatologia é o estudo dos fatos que estão para acontecer segundo a Bíblia Sagrada. Você encontra lá em Apocalipse 1:7, que diz assim, ó, lá no livro do Apocalipse, lá no livro da Revelação de Deus, que diz assim, ó, capítulo 1, versículo 7, o Senhor fala da seguinte maneira, versículo 7, capítulo 1 do Apocalipse, ele diz, eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o transpassaram, em todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele certamente. Amém. Então, meu amado, minha amada, fica firme, Jesus vai voltar, tá? Então nós vamos orar e no próximo vídeo eu dou continuidade ao assunto sobre escatologia bíblica. Pai poderoso, aí está teu servo, tua serva. Pai, manifesta o teu poder, dá, Senhor Deus, aos teus filhos, Senhor Deus, o direcionamento nesses tempos trabalhosos, nesses tempos difíceis, aonde o apóstolo escrevendo e direcionando a tua igreja, Tiago, dizendo que haveriam homens soberbos, amantes de si mesmo, avarentos, sem afeto natural, presunçosos, homens que teriam o ódio e o rancor no seu coração manifestado, Senhor Deus, e nós estamos vivendo esse tempo. Homens irreconciliáveis, esse é o tempo. Nos guarda, Senhor Deus, da hora da tentação, nos livra, Senhor Deus, dos males que ainda estão por vir sobre a humanidade. Manifesta, Senhor Deus, o teu poder, abençoa e ajuda os teus filhos, no nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Shalom.